E aí pessoal, beleza? Vamos contar aqui a história do Opel Rekord C alemão de 1966, com o nome designado a 676, apresentando uma mecânica diferente do irmão alemão. Eu vou contar para vocês a história do Opala, que ele veio a ser lançado no Salão do Automóvel em 19 de novembro de 1968. Coincidência ou não, é um carro que até hoje faz muito sucesso. Então fica aí e continue no vídeo, pessoal. A General Motors do Brasil ainda não tinha um veículo lançado aqui no Brasil com a fabricação própria aqui no nosso país. Então a General Motors desenvolveu o projeto 676, que é o próprio Rekord da Opel, que era o modelo alemão que eles queriam trazer para o Brasil. E esse veículo tinha várias opções de carroceria, como as versões perua e coupe e a versão sedã. E o nome que foi escolhido para essa versão nacional justamente foi o Opala, que ele veio da montadora que remetia uma pedra preciosa. E essa pedra possui duas reservas de relevância mundial, sendo uma na Austrália e outra aqui no Brasil, mais precisamente no Piauí. Em 1968, no Salão de Automóvel, era apresentado para o grande público em uma carroceria sedã de 4 portas que poderia ser adaptada em 2 versões, standard e luxo. As características que seduziam o público, lançado com uma grade imponente de linhas horizontais cromadas e com faróis circulares embutidos, o Opala ainda se destacava pelas calotas cromadas e as curvas nas laterais entre as partes, principalmente a traseira, sobressaltadas em uma versão de luxo. Ainda trazia inovações para a época, como a luz de ré, que não era obrigatória e logo não estava presente em todos os modelos vendidos naquele tempo. E o Opala tinha também, pessoal, o desenho inspirado no Chevrolet Nova, um sedã compacto muito bem vendido nos Estados Unidos, que tinha as linhas laterais arredondadas, chamadas na época de garrafa de Coca-Cola, que é o Cockbolt. E em 1966 a GM chamou os jornalistas para uma coletiva e anunciou que iria lançar o primeiro carro de passeio, olha que interessante, da marca produzido no Brasil. E esse carro seria o Opala. Antes do lançamento, a Chevrolet colocou em evidência em propagandas na TV, estreladas por Tônia Carreiro, Jair Rodrigues e o jogador Rivelino, que diziam: "O meu carro vem aí". Em 2016, teve a Noite do Opala. Além da beleza, que mais chamou a atenção do carro era a sua motorização, bem adequada e confiável.
seja um motor de 6 cilindros com 3,8 litros em linha. O velho conhecido do mercado de 125 cavalos ou 2,5 litros de 80 cavalos. Uma mecânica do carro era muito robusta, feita para durar. Seus motores de 6 cilindros davam ao Opala um desempenho parecido com os novos Ford Galaxy, Dodge Dart, sem fazer feio, e também ofereciam a opção mais em conta no consumo e no preço do motor de 4 cilindros. A linha Opala deu origem a 3.000 novos empregos na fábrica da GM, e mais de 2.000 empresas passaram a fornecer peças para a fabricação do carro, um feito memorável para a época que a marca fez questão de destacar, pessoal. Continue no vídeo aí. Já deixaram o seu like? Já estão compartilhando o vídeo? Agora eu vou falar para vocês das versões do Opala. O Opala chegou ao mercado em 1970 com uma versão bem esportiva. Tinha faixas pretas, tanto no capô quanto nas laterais e traseira. Além das rodas esportivas, o nome SS do fato dos bancos dianteiros serem individuais. E o Opala SS com um motor de 6 cilindros, mas chegou em um motor de 4 cilindros chamado de SS4. Numa versão um pouco mais diferenciada, só que com 2 portas, ele chamava a atenção por não ter a coluna B, e isso deixava ele mais parecido com um carro conversível com capota. Esse é a versão Coupe. Pensando na inovação, a Chevrolet trouxe um modelo maior, que tinha a opção de você carregar mais coisas, fazer uma viagem em família de maneira mais confortável. E esse aí veio o modelo Caravan, que foi a primeira reestilização em 1975, que o Opala ganhou a sua versão perua. Apesar de ser um carro maior, esse modelo sempre teve 2 portas. Uma versão que possuía uns diferenciais da série na época, como ar-condicionado, motor de 6 cilindros, direção hidráulica e toca-fitas. Esse modelo chegou em 1977. Uma versão luxuosa da Caravan, que esse era o Opala Diplomata, um modelo mais diferenciado, que proporcionava mais conforto para as viagens longas, momentos muito quentes, justamente por possuir o ar-condicionado. O que vocês acharam dessas versões do Opala? Eu quero que vocês comentem o vídeo aí, pessoal. Agora eu vou falar para vocês das curiosidades que envolvem o Opala aqui no Brasil. Ele tinha uma versão cor-de-rosa, que a General Motors lançou em 74, uma versão tanto extravagante para o Opala, e também chamado do famoso Rosa Pantera, Pantera cor-de-rosa. Tudo bem, pois nessa época as cores cheguei estavam na moda, e as mulheres na época piraram. O Opala Chateau. Houve um Opala com o interior na cor vinho, que estreava com elegância de bancos, painéis e revestimentos em tom vermelho escuro. Interessante.
que são raros de encontrar hoje em dia. Geralmente esses modelos tinham no meio teto em vinil, e que deixava o visual do carro mais clássico. Teve a outra curiosidade da morte de um ex-presidente, o Juscelino Kubitschek, ex-presidente do país, que fundou a capital Brasília, morreu dentro de um Opala em 1976 na Via Dutra. Seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro. A outra coisa interessante que é o quê? Que em relação ao Fusca, na sua época, não foi o único protagonista do cinema. Muito Gelo e Dois Dedos de Água teve como um dos seus protagonistas um Opala vermelho. No filme, as atrizes Mariana Giménez e Paloma Duarte destacavam a avó, interpretada por Laura Cardoso, no porta-malas do Opala. E o Opala também teve a sua música. A banda Raimundos lançou em 1995 uma música chamada Eu Quero Ver o Oco, onde na letra o vocalista cantava assim: meu ódio por automotores começou cedo, depois que eu tranquei o dedo na porta de um Opalão. Meu pai de dentro se ria e se mijava. Achou que o filho festejava, era dia de Cosme e Damião. Interessante, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse documentário. E o Opala, ele teve a versão dele encerrada em 1992, aonde o famoso Ômega substituiu ele no mercado. Que aí já começou a vir a versão automática do Ômega e outras versões que o Ômega até hoje ainda está no mercado, mas um Opala com super motor que era na época, até hoje quem tem é um carro relíquia e muito lindo. Se inscreve aí no meu canal, deixe um like aí no meu vídeo, compartilhe ele e um forte abraço. Alguns carros têm espaço para 6 pessoas, outros a economia de 4 cilindros. O Opala é o único que tem espaço para 6 pessoas e a economia de 4 cilindros. Um novo motor de 4 cilindros, mais suave. Uma última coisa. O Opala é o único carro que, além do espaço para 6 pessoas e da economia de 4 cilindros, tem a vantagem de 4 portas. Opala, sempre uma vantagem a mais. Vamos assistir agora a algumas das propagandas que ajudaram a transformar o Opala nesse sucesso de vendas. Em setembro de 1968, a General Motors do Brasil lançava seu primeiro automóvel de passeio nacional, o Opala modelo 69. Beleza Chevrolet, estilo Chevrolet, conforto Chevrolet, desempenho Chevrolet. Carro certo. Chevrolet Opala. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo.
Chevrolet Opala é o único carro que oferece uma combinação de vantagens que os outros ficam devendo. Primeiro, espaço para 6 pessoas. Segundo, o Opala é o único com espaço para 6 pessoas e um econômico motor de 4 cilindros. Terceiro, 2 ou 4 portas. Quarto, transmissão automática, tanto para o motor de 6 como para o econômico motor de 4 cilindros. Quinto, o Opala é o único que tem nova mecânica, porém com muita experiência. Outros carros podem ter algumas dessas vantagens, mas só o Opala oferece todas elas juntas, num carro só. Leva a gente num concessionário Chevrolet. Opala, sempre uma vantagem a mais. Pois é, gente boa. Vejam só, a minha hora também chegou. Está terminando essa longa e bonita viagem ao lado de vocês, iniciada há quase 24 anos. Por isso, puxarei pela memória para falar um pouco sobre mim, do que fiz e o que fui durante todo esse tempo. Em 1963, a General Motors do Brasil fabricava apenas caminhões e caminhonetas e iniciou estudos para produzir um automóvel de passeio. O Brasil era então um país de mercado em expansão, com uma ainda recém-nascida indústria automobilística. Depois de muita conversa e troca de ideias, decidiram que eu seria baseado no Record, o modelo médio fabricado na Opel da Alemanha. O projeto 676 teve início em 1966. Durante mais de 2 anos, fui desenvolvido e duramente testado. Minha campanha publicitária foi marcada por muito suspense. Vocês ainda lembram do craque Rivelino falando de mim sem citar o meu nome? Fiz a minha estreia oficial ao público no dia 19 de novembro de 1968. E fui vedete, no 6º Salão do Automóvel, na mesma época. Eu tinha 4 portas, lugar para 6 pessoas, e podia ser comprado em 2 versões de acabamento, Standard e de luxo, e 2 de motorização, 4 cilindros 2.5 ou 6 cilindros 3.8. Fui bem recebido pelo mercado, e era considerado moderno para os padrões daquele tempo. 2 anos depois, comecei a receber retoques na fachada, mudanças de acabamento e outras versões. Em 1971, chamaram-me de SS e adquiri um porte mais atlético. Faixas na pintura, rodas esportivas, motor de 4.100 cilindradas e câmbio de 4 marchas no assoalho. Em setembro daquele mesmo ano, fui lançado com carroceria de 2 portas, atendendo a uma preferência do público. Era um elegante coupé sem coluna, com traseira fastback. Em 1973, mudaram de novo minha grade dianteira e outros detalhes. Nos modelos 74, os motores foram redimensionados e denominados de 151 4 cilindros e 250 6 cilindros. Em 1975, mudei bastante a frente e traseira e ganhei uma derivada, a perua Caravan. Surgi também na versão Commodoro, ficando com ares de quem usa terno e gravata. Nos anos seguintes, mudei pouco. A Caravan recebeu em 1978 a versão SS. E ainda lembro que dizia a propaganda: leve tudo na esportiva. Aos 10 anos de vida, já sentia que tinha um público fiel, que confiava em mim de olhos fechados. Sabiam que dificilmente iria deixá-los na mão. Concorrentes no mercado? Tive sim, e vários. Todos, porém, viveram bem menos que eu. Maverick, Del Rey e Santana, para citar apenas alguns exemplos. Em 1980, fiquei mais moderno, com faróis retangulares e lanternas envolventes, e todo cheio de poses quando me encheram de luxo e sofisticação, e fui chamado de diplomata. A partir daí, passei a olhar para o Ford Landau sem complexo de inferioridade. Nos modelos 81, meu painel de instrumentos e volante foram totalmente redesenhados. Quando o Landau saiu de linha no início de 1983, tornei-me o mais desejado pelos colunáveis. Acho que foi por isso que desde então a GM investiu mais em mim, de modo a ficar compatível com esse mercado de elite. Para 1985, mudei um pouco novamente,
tendo ficado mais luxuoso e confortável. Na versão diplomata, já era preferido pelos executivos e políticos. Mas Commodoro, ou simplesmente Opala, eu também não fazia feio. E aquele pessoal tradicional ali, sempre comigo, dizia que automóvel era o Opala. Nos modelos 88, outra plástica. Desta vez, acharam que fiquei com a cara do Monza. Não faz mal, estava tudo entre família mesmo. Completaria então 20 anos. E muitos já demonstravam um espanto com a minha idade. Por uma virada nos níveis de vendas, deixaram de me produzir com 2 portas. O brasileiro passara a preferir 4 portas. Já era veterano, mas tinha espírito jovem. Na linha 91, mudaram um pouco minha cara e outros detalhes. Ganhei para-choques integrados à carroceria, grade reestilizada e, quando diplomata, freios a disco nas 4 rodas e direção hidráulica eletrônica. Mas confesso que ficava preocupado com os comentários a meu respeito, que eu não iria muito longe, que havia esgotado minhas possibilidades de projeto e outro mais. Quando ouvi o pessoal da fábrica falar sobre isso baixinho, só porque eu estava por perto, senti que era verdade. Foi um golpe duro. Em breve, eu teria o mesmo destino do Fusca, Corcel, Galaxy, Alfa Romeo e de tantos outros que conheci na juventude. No início deste ano, notava que os mais chegados tinham no rosto uma expressão de tristeza quando olhavam fundo, cara a cara. Em abril, alguém lá de São Caetano disse que eu chegaria à 1000ª unidade. Que ironia do destino. Logo soube que seria a última. A gente sempre pensa que ainda é cedo, que poderia ficar mais um pouco, mas afinal, esse momento difícil chegou mesmo. Agradeço a todos vocês que me construíram, compraram e me trataram com tanto carinho ao longo desses mais de 23 anos. Peço que desculpem minhas falhas, e se não agradei, por um ou outro motivo. Estou profundamente emocionado, bastante, mas parto com a consciência tranquila do dever cumprido. Gostaria de poder revê-los todos algum dia, talvez num lugar muito distante deste. Encerro por aqui, pois os meus faróis já estão cheios de lágrimas. Vou embora, mas entro para a história. Adeus. Eu sou o Chevrolet Opala.